pessoas que gostam de comprar ou vender carro direto para outras pessoas, esse hashtag Fica a Dica é para você. Todo mundo sabe que o Detran exige laudo para praticamente tudo e o objetivo da vistoria é proporcionar mais bem-estar e segurança para todos os motoristas. Agora, o que você precisa saber é que a Forte Vistorias trabalha de um jeito diferente, com uma metodologia criteriosa esclarecendo nos mínimos detalhes cada serviço. A Forte vai além do que é exigido pelo Detran. Então, o laudo cautelar é uma vistoria mais completa, né? A gente consegue estar identificando a parte estrutural do veículo, ou seja, se tiver algum tipo de reparo, de funilaria e pintura, algum tipo de avaria, através do nosso método de trabalho, a gente consegue estar verificando essas situações. Então, algo que a gente vem se destacando e crescendo muito também é através da vistoria delivery. A pessoa pode estar ligando aqui para a nossa unidade, que a gente vai estar enviando um profissional capacitado para realizar a vistoria cautelar do veículo que ela está adquirindo. Então, se você quer fazer um bom negócio sem esquentar a cabeça, vem para Forte Vistorias. Qualidade, transparência e tranquilidade você só encontra aqui. Hashtag Fica a Dica. Dois pontos com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza. Olá, começamos mais um programa Dois Pontos com Cláudia Duarte. Estamos disponíveis também nas redes sociais. É só procurar pelo Santa Portal no Facebook e no YouTube. A pandemia limitou todo mundo, inclusive as crianças, que foram muito atingidas com as mudanças drásticas na rotina. Com tantas atividades remotas, um dos maiores atingidos pelo uso excessivo de computadores e smartphones foram os olhos. Conforme o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 72% dos especialistas da área relataram um aumento de miopia na faixa etária até os 19 anos. Hoje eu vou conversar com a médica oftalmologista Rosane Garrido. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Cláudia. Olá. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. A pandemia prejudicou a visão mesmo das pessoas, tanto dos adultos quanto das crianças também, né? Sim, sim. Eu acho que, claro, como você disse tudo, todo mundo sofreu com a pandemia, estamos ainda sofrendo. Mas as crianças é triste da gente ver o quanto que está repercutindo nelas, né? O que acontece? Eles não usam apenas os computadores, eles usam muito celular, muito tablet, então eles ficam muito tempo em convergência acomodativa. E isso faz com que dê um avanço enorme na miopia. Então, coisas que a gente não tinha, que não era tão grande o avanço, não tinha, percentualmente não estava tinha um controle um pouco maior. Agora na pandemia está um descontrole geral. O impacto foi grande mesmo. O impacto está sendo muito grande, né? E as crianças estão sofrendo muito com isso. Tem um estudo que foi feito na China com 120 mil crianças. E foi esse estudo que nos mostrou que realmente está havendo um aumento muito grande na miopia, né? Isso tem uma relação, claro, com a pandemia, mas também tem uma relação muito grande com a tecnologia, né? E isso vai nos levar, a própria Organização Mundial de Saúde informou que até 2050, 50% da população será de míopes. Então, isso daí a gente chama até hoje em dia de epidemia da miopia. Nós estamos numa verdadeira epidemia da miopia. E é justamente por esse abuso
no uso das telas, né? De computador, de celular. Isso prejudica também, resseca o olho, não causa o olho seco? Exatamente. Existe o que a gente chama da síndrome do computador, que é a sensação de olho seco, a criança pisca várias vezes, dor de cabeça, o que a gente chama de astenopia, que é o cansaço visual, a dor de cabeça. Então, isso é uma coisa, aliás, isso é que está fazendo que haja uma procura muito grande dos pais levando seus filhos ao consultório do oftalmologista, por conta desses sintomas. A miopia, ela é uma patologia que você tem o reflexo antes da retina. Então, para que você coloque, que você enxergue bem, você tem que colocar uma lente negativa para que o reflexo chegue atrás da retina, ou seja, são olhos grandes. E é isso que faz com que haja um aumento do tamanho do diâmetro antero-posterior do olho. Isso faz com que, é isso que faz com que as crianças se tornem mais míopes, né? Além disso, a gente tem o que está acontecendo muito na pandemia também, mas isso é geral. Nós estamos criando o que a gente chama o filho do quarto. Exatamente. Né? Os adolescentes, principalmente, não saem do quarto, às vezes até ficam com luz apagada, sem luz artificial, e isso é bem nocivo, né? Exatamente, isso é péssimo. Na verdade, a gente sabe hoje em dia que não só o fato de você ficar o tempo inteiro em convergência, com visão muito próxima, mas você sabe, os estudos já nos mostram que é extremamente importante a irradiação solar. A radiação são os raios solares, na verdade, não aqueles raios nocivos, mas as crianças, elas não estão mais saindo de casa. Antigamente a gente corria, né, brincava na rua, os nossos pais, era uma briga para entrar em casa. Hoje em dia é uma briga para sair de casa. Exatamente. É o contrário. Eu acho que eles acostumaram, né? Inclusive, esse pessoal que estava entre a faixa etária, entre a infância e a adolescência, eles incorporaram essa coisa de ficar em casa e agora não querem até ir para os lugares. Sim. No começo foi difícil, mas aquela questão da capacidade de adaptação. As pessoas se adaptaram, né? Na verdade, eu acho que são os estímulos, né? Sim. São os estímulos que eles têm dentro de casa. Uhum. Que eles não querem mais sair desses estímulos tecnológicos, que eu diria, que são jogos, os jogos... Redes sociais, rede social, celular, a televisão, né? Então, eu acho que são esses estímulos, que são estímulos que... É aquela história, o equilíbrio é o ideal, né? Nem tanto ficar em casa, nem tanto ficar o dia inteiro no sol, porque também não é bom, né? Mas o sol, ele é responsável por manter o tamanho do olho adequado. Ele que faz com que não haja um aumento do diâmetro antero-posterior do olho. Então, isso é a miopia. Exatamente. Uhum. Então, é tão importante você ter 2 horas de sol, 3 horas de sol todos os dias, como é importante você não abusar da visão de perto. Uhum. Quer dizer, por isso que e tem que haver um equilíbrio. Isso nós temos que ter essa consciência, entendeu? E agora, existe uma maneira de correr atrás do prejuízo, ou seja, o pessoal ficou muito tempo em casa, agora com as atividades retomando, né, a escola, enfim. O que a gente pode fazer para exercitar? Uma vez até eu li que é bom a gente olhar para o infinito, ter essa visão fora daquele limite, né? Que Sim. inclusive dá o computador, a tela e até espaços muito fechados, Sim. né? Isso daí, você acha que acaba melhorando ou ele só estaciona o que já foi realmente prejudicado? Não, melhora sim. Na realidade, Cláudia, celular, tablet, uma criança até 2 anos, ela não deveria, em hipótese alguma, ter acesso. Não deveria ficar em nenhum momento. Não tem realmente nenhuma indicação. Porque nessa faixa etária, até os 8 anos, é onde há uma piora. É essa faixa etária que a gente pede para ver uma limitação.
A partir dos 2 anos, você pode, o que a gente orienta, né? A gente está sempre ali puxando um pouco a orelha, não só dos filhos e dos pais também. A gente orienta que eles fiquem pelo menos a cada meia hora, 40 minutos, 10, 15, 20 minutos, saia do momento de convergência. Aquele momento que você está lendo, está fazendo as coisas de perto. E aí sim, você tem que olhar para bem longe, a uma distância acima de 6 metros. Porque aí você vai estar com o olho completamente relaxado. Toda a musculatura vai estar relaxada. E ela vai estar descansando naquele momento. Eu até brinco com os pais dos meus pacientes que é como se o olho estivesse fazendo uma musculação ali o tempo inteiro. Sim, não é? E é verdade. claro, nossos olhos não foram feitos para isso. A miopia tem vários graus, né? Sim. E ela pode se agravar e pode evoluir para alguma outra doença mais grave? Pode sim, pode evoluir para as degenerações miópicas, que são alterações que acontecem na retina, que podem evoluir para descolamentos e até cegueira. Nossa, isso então são coisas decorrente graves, de uma miopia. Decorrente de uma miopia. Isso é uma coisa que pode atrapalhar muito a pessoa. Você corre-se o risco realmente de você ficar cego. E a gente tem, que são as miopias degenerativas. Né? Então, é uma criança que um pai e uma mãe tem uma miopia de 4, essa criança pode vir ter uma miopia de 8, de 12 e sofrer todas essas consequências da degeneração miópica. Então, é importante, mais do que nunca, a gente relaxar, né, a visão nesses momentos, assim, entre uma atividade e outra, né? Tentar relaxar, pelo menos dar uma volta pela casa e ir até a janela, né, já que é um dia que não possa sair, ou mesmo colocar a criança em alguma atividade esportiva ao ar livre, né? E a gente ainda tem a facilidade de ter a praia, então a gente pode fazer isso, né? Isso é o que seria o mais indicado na realidade. Atividades externas e reduzir o excesso da visão de perto, que a gente chama de convergência, né, ocular. Agora, o uso de óculos, no caso das mães que levam a criança ao oftalmo e recebem esse diagnóstico, o uso de óculos ameniza as chances de evoluir, da miopia evoluir para um descolamento de retina? Foi bom você ter feito essa pergunta, porque na realidade a gente pode colocar naquele mito ou verdade, né? É um mito. O fato de você usar os óculos não vai fazer com que diminua o fato de você usar que diminua a sua miopia, ou o fato de você não usar aumente a sua miopia. Isso é um mito, isso realmente... Os óculos não interferem na evolução do problema. Não, ele está única e exclusivamente para dar conforto visual. É para isso que os óculos servem. E com relação à cirurgia refrativa? Com relação à cirurgia refrativa, na realidade, só tem indicação após os 21 anos e quando você está estável da miopia. Isso é a regra que você tem que fazer. Mas o fato de você operar ou não operar também não faz com que aumente mais ou menos. Isso não, entendeu? Mas o fato de você operar, você tem que estabilizar para que não corra o risco de você operar e lá na frente aparecer grau. E aí você ter que voltar a usar seus óculos ou as lentes de contato. Entendi. Qual a idade que a criança deve fazer a primeira visita a um oftalmopediatra, no caso, né, que é a sua especialidade também, né? Sim. O primeiro exame que é feito já é pelo exame oftalmológico, eu não diria oftalmológico, porque quem faz é o pediatra, que é o teste do reflexo vermelho. É feito ainda no hospital, nas primeiras 48 horas de vida, e quem faz é o pediatra. Tá? E o que ele identifica, esse Ele teste? identifica principalmente doenças que possam vir com a criança. É a catarata, o glaucoma congênito, são os tumores intraoculares ou graus que a gente já pode perceber em bebês pequenos quando eles nascem, né? E esse teste, ele é feito nas primeiras 48 horas. Deu tudo bem, não tem nenhum problema.
6 meses, primeiro exame, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, você faz o primeiro exame com 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos. Você tem até os 6 meses, até os 2 anos, de 6 em 6 meses. Passou de 2 anos, não tem nada, aí 1 vez por ano. Caso tenha alguma coisa, aí vai variar. De 6 em 6 meses se tem 1 grau, às vezes precisa vir com 3 meses, às vezes a gente precisa fazer uso de outros, não só dos óculos, mas de outros tipos de tratamento. Aí a gente precisa ver antes de 6 meses. Então é isso, 6 em 6 meses até os 2 anos, a partir de 2 anos, 1 vez por ano. É muito importante, por que de 6 em 6 meses ali até os 2 anos? A gente tem um tumor, que é o tumor mais frequente, tumor ocular mais frequente na criança, que é o retinoblastoma, que felizmente ele é raro, mas ele pode acontecer em um olho e nos 2 olhos. E ele dá algum sintoma? Ou não? Aí é que está, às vezes não dá sintoma. Os únicos... não tem sintoma nenhum e o único você vai ver através do exame oftalmológico, que é alteração do reflexo vermelho e o estrabismo, que é uma das coisas mais comuns. E a média é exatamente com 1 ano e meio de você ter a maior frequência do retinoblastoma, né? Então é uma doença que, se você pegar logo no início, é bem mais tranquilo do que se você pegar um tumor grande, que você já tem que fazer cirurgia, é uma cirurgia radical, né? Às vezes você tem que tirar o globo ocular. Então é uma cirurgia bem radical. Mas quando é logo no início, você pode lançar a mão da quimioterapia, da radioterapia, da crioterapia, laser. Então são vários tratamentos que a gente pode fazer. E no caso de uma criança ter algum tipo de doença congênita, tipo catarata, ou um grau muito alto, tem tratamento? Tem. Por isso que você tem que fazer logo nas primeiras 48 horas o teste do olhinho. Porque, por exemplo, o glaucoma congênito, a cirurgia ela tem que ser rápida, tem que ser feita logo. A catarata, a mesma coisa, não tão rápida quanto a do glaucoma, mas tem que ser feita logo. A catarata, a retino... aí outra coisa, existe também nas crianças que nasceram antes do tempo, né, os pré-termos, que a gente chama, as crianças prematuras. Existe a retinopatia da prematuridade, que aí você pode, nesse período de até os 2 anos, você também pode se precaver para que não haja, porque a retinopatia da prematuridade é uma doença razoavelmente nova. Porque antes, quando nascia uma criança de 6, 7 meses, com 1 quilo, menos de 1 quilo, elas não sobreviviam. Então é uma doença nova que pode levar a criança à cegueira de um olho, às vezes dos 2 olhos. Então tem coisas muito trágicas que pode ser evitado. Sim, é importantíssimo. Então a consulta logo que a criança nasce. Agora, com relação ao estrabismo, também aumentou agora na pandemia, né? Também o número aumentou. De crianças estrábicas. Também aumentou. Na realidade, o fato de você ficar muito tempo olhando próximo, você faz um movimento de convergência. Quando a pessoa já tem uma propensão a ter um estrabismo, ela tem o estrabismo controlado. E há um descontrole, e ela começa a ver duplo e começa a ter o desvio. Então, isso é uma coisa que, se você arruma logo no início, se a criança começa, se ela não tem mais atividade, a gente suspende essa atividade de perto em excesso, ela pode voltar ao normal. Mas quando você vê uma criança ou um adolescente que já tenha 1 ano vendo duplo, com estrabismo, às vezes você tem que operar. Sim. Evolui para uma cirurgia. E uma coisa que não precisaria estar acontecendo se houvesse um equilíbrio. Não é verdade? A consulta periódica realmente é o caminho, até para evitar a questão da ambliopia também, né? Que a criança tem um olho, um grau bem maior do que o outro. Então, tudo isso tem que ser corrigido na infância, né, doutora? Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, é muito mais fácil da gente tratar.
É muito mais fácil. E a ambliopia que você falou, é uma baixa da acuidade visual que você tem de um dos olhos quando você tem ou um grau alto de um lado e o outro você tem um grau menor ou não tem grau, ou quando você tem um estrabismo, onde um olho entorta e o outro não. Aquele olho que entorta, a imagem, ela não vai cair direitinho lá na nossa retina, o nosso cérebro vai chegar e vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu vou ali e vou tirar a visão desse olho. Então, a gente tem como melhorar isso. E através do uso dos óculos, através do uso de tampão. Então, são coisas que são muito importantes. Às vezes é muito difícil a gente orientar os pais e dizer o quanto que é importante o uso do tampão. É difícil porque eles não têm muita consciência. Eu até falo com eles assim, eu digo, olha, você procura fazer isso, porque hoje o seu filho, ele não sabe que é importante, ele vai dizer não, ele vai chorar. Mas lá na frente ele vai dizer, poxa, eu não fiz, eu não enxergo desse olho direito porque minha mãe e meu pai não fizeram um tampão em mim. Então eu falo que é muito importante. É algo que eu friso muito para os meus pacientes. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutora Rosane? Muito obrigada pela entrevista. Foi muito de serviço aí para as pessoas. Esse alerta é importantíssimo que vai refletir diretamente na qualidade de vida da criança por toda a vida. A gente vai para um rápido intervalo. Eu volto já. Seu novo endereço comercial, com a qualidade ENGE Plus. Fusquini Miranda Premium Office. O edifício corporativo com a melhor localização de Santos. Conjuntos a partir de 53 metros quadrados. Controle de acesso 24 horas. Estacionamento com valet. E espaços para reuniões e eventos. Invista na sua empresa. Financiamento em até 144 meses. Venha conhecer. Avenida Ana Costa, 146. Informações e vendas. 99113-5811. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Conheça um jeito novo de cuidar da sua beleza no Espaço Adriana Nunes. Auriculoterapia, ventosa terapia, acupuntura estética, estética corporal, eletroterapia, detox capilar, spa dos pés e unhas em fibra de vidro, um refúgio de beleza e bem-estar no coração do Gonzaga. Espaço Adriana Nunes. Aqui a estrela é você. Avenida Marechal Deodoro, 5, Sala 4. Cláudia Duarte visita. Apoio De Casa, conceito e design para a vida. O mundo mudou e hoje a necessidade é que a nossa casa seja prática, multifuncional e aconchegante. Hoje eu vim visitar a De Casa, que é referência aqui na nossa região em móveis e objetos de decoração. Tudo bem, Patrícia? Ai, que felicidade falar com você. Eu que te agradeço aqui por estar aqui no nosso programa. A De Casa faz 17 anos, né? E você, supervisora aqui, sempre à frente, né? A De Casa faz 17 anos e eu, dia 20, 14 anos aqui também. Então, olha só. Também estou em festa. E o mês é recheado de surpresas para os clientes, Isso, né? O que a gente está preparando esse mês? Todos os clientes, eles vão conseguir as peças pronta entrega. Olha só. Então, um showroom novinho, né? Como a gente sabe, também a gente entende que os prazos estão grandes e as pessoas querem a casa arrumada. Sim. Então, chegou na De Casa, escolheu, levou.
assim. Ótimo, e os preços bem melhores também, né? Bem, a gente está trabalhando com desconto de 30% a 70%. Olha só, uma oportunidade. Principalmente agora, nessa pandemia, né, as pessoas resolveram realmente reavaliar os ambientes domésticos para que eles tenham multifunções, né? E atendam a família em situações diferentes. Todo mundo, mesmo com a flexibilização, as pessoas voltando a algumas atividades, a gente acaba ficando mais em casa mesmo, né? O que a gente notou? Todo mundo pergunta, nossa, mas como ficou o mercado? Vocês sofreram? Cláudia, é incrível, assim, a gente não conseguiu sentir esse baque porque as pessoas resolveram realmente buscar melhorar dentro de casa. Sim, é um segmento que até aqueceu, né? Muito, nessa fase. Muito. Então, aí, porque você quer o sofá novo, porque antes não ficava em casa, eu não sabia, eu não tinha necessidade dessa troca. Sim. Né? Ah, eu quero uma mesa maior, porque as pessoas comiam em horários diferentes. Não, agora eu quero comer com a minha família. Eu quero, sabe, com o meu marido, com os meus filhos que não estavam indo para a escola, então estavam em casa. Então, essa busca da melhora foi muito grande e a gente sentiu isso. O trabalho triplicou. Que bom. Agora, Paty, me conta uma coisa. A tendência minimalista, ela vem aí desde o ano 2000, né? Quase 20 anos prevalecendo. Com essa questão da pandemia, as pessoas estão buscando um pouquinho mais de alegria, levando um pouco de cor para casa? Sim. O que a gente notou? Até na nossa curadoria do showroom, justamente isso. Peças mais limpas. Sim. Né? E aí, também a mistura, sabe, das peças retas com as peças curvadas, igual essa nossa poltrona. E aí as peças menores com cores mais vibrantes, para não ficar uma coisa só neutra, uma coisa fria. Então, aquecer isso com uma pitadinha de madeira, com uma iluminação, com quadros, com espelho, para poder você sentir o menos é mais, só que esse menos com qualidade. Exatamente, até por conta disso mesmo, as pessoas ficam mais em casa e elas sentem mais os móveis, os tecidos, ficam mais tempo nos ambientes e a qualidade é importantíssima, né? Muito, muito. Porque o móvel, ele é um investimento, né? Você não compra uma peça pensando que daqui a 1 ano eu vou trocar, daqui a 2 anos. Não, você quer uma peça que note, que faça bem para a sua saúde, porque o móvel nada mais é do que isso. Você tem que pensar em toda uma estrutura e quando ele é criado é justamente nisso. Exatamente. É engraçado que quando a gente dá essa repaginada, mesmo que não seja assim uma mudança total, mas a gente muda algumas peças, alguns acessórios, já ficam com a cara diferente e a gente se sente bem, até mais feliz, nem sabe por quê. Fala, nossa, estou me sentindo tão bem hoje. Mas realmente a casa reflete isso, né? Esse bem-estar. Tanto é que a gente trabalha com personal home. Porque quando a pessoa, eu não quero fazer obras, porque eu estou em casa, né, não quero passar por isso agora. Então, liga pra gente e convoca o Wesley, nosso personal home. Então, ele faz isso, ele leva as peças de decoração, aí coloca, porque uma coisa você vê na loja, aqui é toda uma estrutura diferente da sua casa. E para ver se você gosta. Nossa, me identifiquei com esse quadro, com essa plantinha. Você mais do que ninguém sabe disso, já tive não experiência própria. E é uma experiência, né? Você viver com aqueles acessórios, com aqueles móveis, você consegue avaliar, isso serviu, isso não serviu. Então você consegue ver o que realmente você prefere. E aí você tem essa possibilidade de mudar, trocar, né? É bem diferente a experiência do que você comprar na própria loja e não ver como aquilo fica dentro da sua casa, né? Hoje, o que a gente faz? Até as peças maiores, antes a gente não trabalhava dessa forma, mas como você mesmo falou, o mundo mudou. Então ele mudou e a gente vai se adaptando a isso. A pessoa viu um sofá desse, mas será que vai ficar bom na minha casa? A gente leva até a casa da pessoa. Ai, gostei, já quero ficar. Então vamos ser felizes. Fica com o sofá, fica com mesa, assim, é uma dinâmica muito gostosa também. Sim, e assim, os projetos estão mais elaborados, os arquitetos, que são vários aqui, parceiros de vocês, né, os mais conhecidos aqui na cidade, estão sempre aqui, e vários detalhes, por exemplo, a iluminação ressalta, né, os móveis, então é importante você ter produto de qualidade, até porque a iluminação valoriza ou então acaba
fazendo com que os pequenos defeitos apareçam mais. Então é importante você ter produtos, móveis, estofados de qualidade, porque isso tudo vai ser evidenciado com essas iluminações que são tão caprichadas atualmente, né? Nossa, você falou tudo. Tudo. Porque só realmente com a iluminação que você vai notando aquela costura mal feita, não é? Aquele tom que, nossa, não está casando ali, ou cada cadeira com um pé de uma cor, você fica só com a iluminação, porque está tudo escuro, você não está vendo nada, não é? Mas, perfeito, é isso mesmo. Agora, com relação a tendências, o que você aponta pra gente aí? Porque eu sei que realmente os móveis aqui, os produtos da de casa são atemporais, às vezes você fica anos, enjoa da peça e ela ainda está em condições boas. Mas assim, o que a tendência aponta em relação a cores, formas? As cores, as peças maiores continuam com as cores mais neutras. Então, é um cru, é um off-white. Isso daí por conta que o apartamento, né, a casa pode ser até pequena, porém as peças claras, elas dão amplitude. E aí a gente coloca cor realmente, sabe? Nas pequenas peças. Nos detalhes. Nos detalhes, igual numa almofada, numa poltrona, num quadro, numa decoração, quando, sei lá, daqui a uns 2, 3, 4 meses, estou cansadinha disso, é muito mais fácil trocar. Sim, e não fica caro, né? Você muda a cara do ambiente sem gastar muito dinheiro, né? Isso, E tecido o mais confortável possível. A pele, ela pede isso. Sim. Então, você passar, você sentir, igual uma peça dessa, isso aqui está no Velutex, isso é como se fosse um abraço. É verdade. Não é? Tem móveis realmente que fazem um carinho na gente. Isso é. Você quer sentar naquele sofá e sentir mais, começar a assistir um filme e não terminar, porque tá tão gostoso que você dorme. É verdade, é variedade dessas peças, assessoria dos profissionais, orientação, aqui na de casa tem de sobra, né, Patrícia? Tem. Aqui a gente costuma falar que nós não somos, não temos vendedores, nós temos estilistas de ambiente, porque a gente estuda isso. A gente vai em fábrica, nós recebemos treinamento realmente até online, mesmo distante, nós para não cairmos, né, não está casando o que está falando, porque o mundo continuou, evoluindo. Então a gente continuou com isso, com esses treinamentos, e é isso que a gente quer passar para o cliente. Não é chegar aqui, estou comprando um móvel. Não, você está comprando uma experiência para levar para sua casa. Exatamente, perfeito. Muito obrigada, viu, Patrícia? Obrigada pela participação. Cláudia Duarte visita. Apoio de casa, conceito e design para a vida. Programa JB. Segunda a sexta, 9 da noite. Sábado, 10h30 da noite. Domingo, 6 da tarde e 11h30 da noite. Na Santa Cecília TV. Seus olhos falam. Estão sempre procurando algo para focar. Com eles é possível ver o crescimento do novo e olhar para o futuro. A Oftalmologia Vila Rica entende tudo o que seus olhos precisam. Com inovação, reforçamos que a prevenção é o melhor cuidado. Trabalhamos com cirurgia, exames e tratamentos com tecnologia de ponta. Agende sua consulta. Atendemos os principais convênios da região e visitas particulares. Oftalmologia Vila Rica, em Santos e Praia Grande. Acesse oftalmologiavilarica.com. A Galeria 773 é uma loja que proporciona a solução completa para o seu projeto, seja ele residencial ou corporativo. Aqui você encontra o melhor dos pisos vinílicos e laminados, rodapés, papéis de parede, persianas, cortinas, móveis planejados e os revestimentos acústicos que trazem design inovador. Faça já sua visita em nosso showroom e apaixone-se você também. Avenida Senador Pinheiro Machado, 773. Ligue 3225-7668 ou acesse nosso site. Venha compartilhar o seu sonho conosco e supere suas expectativas. Galeria 773, a solução completa para o seu projeto. Nesta quinta, no Bom Dia Cidades, você acompanha as novidades na área da saúde com os maiores especialistas da região no BDC Saúde. Apoio Oftalmologia Vila Rica, excelência em bem-estar oftalmológico.
Mar Saúde, vacinas com quem entende de vacinas. Saudimagem, cuidando de toda a família em todas as fases da vida. E Dr. Gaspar, saúde integrada da mulher. Todo mundo sabe da importância dos exercícios para fortalecer pernas, braços, glúteos e abdômen. Mas existem músculos não tão visíveis e têm fundamental importância na qualidade de vida. Você já ouviu falar em musculatura do assoalho pélvico? Esse é o tema dessa nossa última entrevista e eu vou conversar com a fisioterapeuta Kellen Oliveira, do Instituto AMAR Fisioterapia do Assoalho Pélvico. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. As pessoas têm essa consciência, Kellen? Ou às vezes a pessoa pensa que assim, ela fazendo um abdômen, tendo uma barriga tanquinho, uma barriga negativa que hoje falam, né? Sim. Às vezes a pessoa não sabe que por trás daquela musculatura tem algo interno que também precisa ser trabalhado, né? Sim, com certeza. A musculatura do assoalho pélvico, ele é um músculo, na realidade, não vou falar que ele é mais importante do que os outros músculos, mas ele carrega uma responsabilidade em funções nobres, né? Como, por exemplo, a função miccional, a função sexual, a função da própria defecação e a questão postural, né? Então, ele é um músculo que o próprio nome já fala, assoalho pélvico, ou seja, ele é a base, né, que sustenta várias estruturas que estão ali em cima e que a gente realmente não dá a atenção devida para essa musculatura, né? E a gente vive numa sociedade, né, principalmente falando sobre a saúde da mulher, que desde a infância essa mulher, ela não é convidada a se conhecer, a perceber, a contrair, né? Então é uma mulher que cresce, né, buscando uma informação que às vezes não é uma informação funcional para essa musculatura e vai chegar lá na frente, ela pode chegar a desenvolver outros tipos de questões ou apresentar queixas que socialmente a gente não vai ter um resultado, um alinhamento, uma orientação adequada, por exemplo. Agora, quais os primeiros sinais que indicam que alguma coisa não está bem com o assoalho pélvico, ou seja, que ele não está sustentando bem todas essas estruturas que você falou? Olha, a gente tem vários sintomas, né, ou sinais, vamos dizer assim, né? Eu acho que, em se tratando da parte do xixi, né, miccional, uma mulher que não consegue segurar o xixi, por exemplo, ela perde um pouquinho de xixi, que seja durante uma atividade física, ou ela carregando o bebê, ou fazendo qualquer outra prática do seu dia a dia, isso já não é considerado normal. É sinal que essa musculatura não está exercendo a sua função. Mas também nós temos a questão da sexualidade, quando uma mulher ela apresenta dor na relação sexual também, então é sinal que essa musculatura pode estar extremamente tensa, dificultando, por exemplo, uma relação sexual prazerosa. Ou uma mulher que é extremamente constipada, né, que ela não consegue relaxar essa musculatura e ela vai estar a longo prazo trazendo repercussões em todos os níveis ali, né, tanto sexual, miccional ou mesmo da parte da defecação, por exemplo. Então, assim, qualquer alteração a nível, né, específico do assoalho pélvico, você deve buscar, né, uma profissional especializada para estar fazendo inicialmente uma avaliação e possivelmente uma sugestão de tratamento. Agora, Kellen, isso existe também no corpo masculino? Sim, com certeza. Na realidade, o nosso músculo é o mesmo, né? O homem, ele tem o mesmo grupo muscular e também apresenta a mesma função. A diferença, assim, que eu acho que é marcante o homem, ele não passa por ciclos hormonais tão importantes como a mulher passa. Então, a mulher, ela tem uma alteração hormonal mês a mês. O homem não gesta, né? Que a gestação é um fator não de sobrecarga, porque a gestação é um processo fisiológico. Porém, a gestação traz um aumento de peso específico na sua pelve. Então, é um músculo que vai estar ali exercendo um papel natural, porém, com uma certa carga, né? E será que esse músculo dá conta daquela gestação em si? Então, o homem, ele não vai gestar e o homem não vai passar, por exemplo, para menopausa. Então, a menopausa também é um outro fator, né, que vai causar alterações que, no caso do homem,
não vai ter. Uma mulher que faz muita musculação, carrega muito peso, ou aquela mulher que corre, uma maratonista que corre muito, faz aquele impacto, né, no solo, isso pode contribuir para o agravamento da situação? Sim, né, isso na realidade é estatístico, né, nós já temos vários trabalhos mostrando que, de fato, por exemplo, as atletas de alta performance, como maratonistas, corredoras, né, elas têm um índice de perda muito grande, principalmente no final da corrida. A gente vê, às vezes a gente vê, né, que elas fazem xixi mesmo, né? Sim, e que é visto socialmente com uma certa naturalidade. Sim. Então, hoje a gente observa o próprio CrossFit, né, que vem aí com muita força, uma mulher que carrega um peso, né, que excede um processo, né, do que seria considerado fisiológico numa condição normal. Ela, de fato, vai ter mais propensão a ter perdas urinárias ou mesmo a própria descida dos órgãos, né? Porque o que acontece? Quando você, né, como é um músculo postural, né, a gente tem essa base, o assoalho pélvico, na hora que você pega muito peso, né, esse músculo, ele dá conta de segurar essas estruturas? E pode realmente sair para fora? Pode não, acontece. Né? Isso a gente observa muito. Antigamente isso era um processo que você via, né, de uma terceira idade, uma mulher com muitos filhos, ainda assim não era tão comum como a gente tem observado hoje. Então a gente vai ter os prolapsos, né? O prolapso do útero, o prolapso da vagina, né, a descida da bexiga. Até então, do intestino, pode ser? Sim. Nós Olha temos. só, então é realmente, toma proporções realmente muito, né, o impacto é muito grande no nosso organismo mesmo. Sim. E com relação ao homem, pode aparecer uma hemorroida ou algum outro tipo de... Porque, na verdade, o homem, o assoalho pélvico está mais relacionado com a próstata, não é? Sim, na realidade, o homem, exatamente o que a gente precisa pensar, né, que nós temos aqui as estruturas, né, a mulher, né, aqui eu trouxe uma pelve feminina, onde a gente tem a uretra, a gente tem a vagina e tem a abertura anal. Uhum. Então, isso é uma abertura, ou seja, você na vagina, que tem a parede em cima a bexiga, embaixo o reto e nas laterais a própria parede da vagina, todas essas estruturas podem descer, dependendo da pressão que você está exercendo ali naquela região. Já o homem, ele não tem essa abertura. Né? Qual a abertura do homem? A uretra que está lá na frente. Então, o que vai sair por ali? A estrutura não cabe, né? Não tem como transbordar nada, mas vai transbordar a nível retal. Então, ela pode ter, por exemplo, uma hemorroida, que é o que é mais comum, né, de acontecer, né? É mais provável que aconteça. Mas, em relação à próstata, a gente observa as incontinências no homem. Então, dificilmente você vai observar um homem com incontinência urinária, né? Com todos esses fatores, carregando peso, tipo, você não vai ter esse achado tão forte. Porém, se ele faz uma cirurgia de retirada da próstata, que é a base da sua bexiga, esse homem altera a nível pressórico, ele pode perder xixi, sim, né? Mais por uma consequência cirúrgica, né, do que por uma questão pressórica, por exemplo. Agora, você falou muito em gravidez, né, em gestação, que é um período crítico, né, para o assoalho pélvico, porque ele carrega mais peso. Agora, o ideal seria a mulher começar a trabalhar isso antes de engravidar, né? Para quando for realmente gestante, ela ter esse assoalho pélvico fortalecido, não é isso? Sim, eu acho que a gente precisa partir do ponto do conhecimento, né? Quem são as mulheres que, de fato, reconhecem essa musculatura nesse corpo? Né? Então, acho que se essa mulher ela faz uma avaliação, assim como você precisa ir no dentista periodicamente, ginecologista periodicamente, né? Qualquer consulta de rotina, você deve saber como que está essa musculatura. Né? A própria academia, quando você vai se matricular numa academia, você tem que fazer o quê? Uma avaliação física. Cardiológica. Né? Cardiológica, a princípio. Então, na realidade, a mulher precisa saber, será que eu contraio? Será que eu sustento? Será que eu gero o estímulo que eu deveria gerar? Então, é a primeira pergunta. É o que você falou, às vezes ela nem sabe contrair, né? Não sabe. Não tem essa consciência corporal para contrair, né? Nenhuma. Então, de fato, essa avaliação que eu proponho na gestação é porque essa mulher na gestação, ela está em busca de muita informação, né? Ela está num momento muito crucial, onde ela sabe que ela vai ter 8 meses, 9 meses para se preparar, se informar e tudo mais. Então, é onde eu pego essa mulher, transbordo de informação da importância desse músculo para a gestação, para o parto e para o pós-parto e para a vida inteira, na realidade. Sim.
E, através dessa avaliação, falar, olha, então agora sim, nós temos, não é uma avaliação ideal, né? Mas é quando eu pego essa mulher numa condição considerada normal, né? Então, é esse ponto, né, que a gente precisa entender. O que essa mulher tem de consciência corporal? Se ela tem, ótimo, ela não necessariamente precisa fortalecer, né? Eu não posso partir do ponto que ela tem que fortalecer ou relaxar. Eu preciso saber se está ok aquela musculatura para ela. Então, vai ter mulheres que eu chego para ela e falo, nossa, mas seu períneo é maravilhoso, né? É incrível, né? Tá tudo bem, fique tranquila, o seu músculo se adapta, tá ótimo, você tem consciência corporal, enfim, tudo mais. E tem mulheres que eu vou falar, olha, é super importante que você volte no seu pós-parto para a gente trabalhar questões que durante a gestação a gente não vai conseguir trabalhar. E a questão do parto normal? Porque às vezes a mulher faz aquela força, não sei se tem algum tipo se danifica, e também algumas dilacerações até da própria intervenção, né? Até do próprio parto mesmo, isso tudo, ela pode recuperar depois com a fisioterapia? Sim, na realidade, independente da via de parto, essa musculatura ela tem que ser vista, né, com esse ponto de avaliação. Mesmo que você opte por uma cesárea eletiva, agendada, marcada, essa avaliação ainda assim precisa ser feita porque as alterações que acontecem durante a gestação, elas são pontuais, né? Ela não independe a via de parto. Se é uma cesárea, eu vou ter outras questões, né? Que isso, o que eu observo? A mulher que tem um parto normal e ela pelo menos passou por mim, se ela tem qualquer alteração, Kelly, eu não estou segurando o xixi, ela me liga imediatamente. Ela nem saiu da maternidade, né? E ela já está, Kelly, eu não consigo segurar o xixi, estou desesperada. E aí é onde eu falo para ela, não, durante as 72 horas é normal que você tenha uma dificuldade de segurar, porque o seu corpo precisou relaxar, está completamente relaxado para poder passar um bebê. Já uma cesárea, ela vai perder xixi, ela não vai considerar, porque na cabecinha dela, ela não tem absolutamente nenhuma correlação com o parto dela, né? Ela não entende que o fato do bebê estar aqui e ele ter sido retirado de alguma forma, como que foi o reposicionamento dessas estruturas, né? Qual a orientação que é dada para essa mulher que está fazendo uma cesárea em relação à forma de pegar o bebê, o sentar, o levantar, a dores, né? Eu pego muita paciente com dor na relação sexual após o parto, após cesárea, né? Só que ela vai me aparecer com 2 anos após o parto, com 3 anos. O que minha paciente já chega. Isso compromete o tratamento? Ou seja, quanto mais cedo for feito esse diagnóstico e começar com o tratamento, é mais fácil dela recuperar isso? Eu diria que quanto mais cedo, menos transtornos emocionais você vai ter. Sim. Né? Porque um descontrole miccional, ele traz insegurança. E limitações, né? Às vezes a mulher deixa de fazer as coisas e nem comenta com ninguém. Ela deixa de correr na praia, ela deixa de ir a algum evento com medo de não conseguir, né? Que você falou, que a mulher tem que sempre ter um banheiro por perto. A gente às vezes nem imagina que pode acontecer isso, né? Sim, com certeza. Então, ela diminui essa autoestima, né? Ela diminui essa segurança. É como, de fato, essa mulher, ela perdesse o controle do próprio corpo. Então, quanto mais cedo você buscar essa orientação, essa informação, né, você vai ter uma linha ali de estresse, né, menor. Né? Agora, em que momento, Kelly, quanto mais cedo vou ter um resultado melhor, eu vou ter um benefício melhor? Eu diria que não. Né? Se você faz um tratamento adequado, né, você vai ter um resultado coerente para aquele momento que você está vivendo. E você dá algumas dicas, ou seja, ensina a mulher dar continuidade a esse tratamento depois em casa, para o resto da vida, porque alguns movimentos ela pode fazer sozinha, são fáceis. Na realidade, é essa a proposta. Essa mulher, ela precisa entender que esse músculo, assim como você deve trabalhar os músculos, né, abdominal, glúteo, lombar, todos os músculos do seu corpo, esse músculo, ele também tem que ser visto dessa mesma forma. Ele também tem que ser contraído, sustentado, né? Então, eu sempre brinco com as minhas pacientes, olha, vai para a academia que você gosta, no intervalinho da academia, inclua os exercícios perineais, né? O estímulo perineal que você precisa. Que é mais a contração, é isso? Sim, contração, sustentação, contrair, relaxar, contrair mais mesmo, você estimular. Como se você estivesse segurando o xixi, é isso?
Sim, na teoria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente pode, eu acho que o comando verbal vai depender muito do que a gente observa, porque às vezes o segurar o xixi para você não funciona. Você não entende esse comando verbal. Então, na avaliação, a gente tenta identificar qual vai ser o comando que você vai conseguir fazer essa contração corretamente. Então, o exercício é para sempre. Agora, você deve cuidar desse músculo, né, com uma alimentação adequada. É isso que eu ia falar. Existe alguma suplementação, além da alimentação, uso de colágeno, isso tudo pode ajudar? Com certeza, com certeza. A gente vê, né, a mulherada que trabalha com o corpo sabe que a alimentação, a suplementação, né, que o nosso músculo responde a esse estímulo. E o assoalho pélvico, ele deve ser visto dessa mesma forma, né? Por que não pensar na aplicação de um laser para estimular o colágeno? Por que não pensar em um estímulo uma vez por ano com eletroestimulação nessa região para manter esses músculos firmes, sustentando? Por que não manter, né, o colágeno? Na realidade, a gente não consome o colágeno, né? A gente tem que tomar, por exemplo, uma vitamina C para, de fato, aumentar a produção de colágeno e fazer com que o que sustenta, né, além dos músculos, são esses ligamentos e tendões que estão aqui dentro, né? Então, se você tem uma boa qualidade de colágeno, de estrutura de sustentação, esses músculos, eles ficam firmes e as estruturas conseguem ter o seu posicionamento adequado, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso soma, assim, como um processo positivo para essa musculatura. A gente está falando muito em gravidez, parto, mas também tem a mulher com mais idade, que vai tendo a perda de hormônios, né? A mulher que está na fase do climatério, menopausa, ela também tende a ter esse problema, né, no assoalho pélvico. Sim, também tem, né? Tem a questão do próprio xixi, que aí a gente volta para a mesma questão. Essa mulher que não consegue mais segurar xixi é porque essa mulher já aumentou o peso e ela, às vezes, não vai ter consciência corporal mesmo dessa musculatura, né? Então, a dinâmica dessas estruturas internamente, elas foram modificadas. E aí eu vejo também muitas mulheres que têm uma musculatura rígida, dura, que nunca tiveram prazer sexual durante a vida, né, que de fato nunca gerou nenhum estímulo. Então a gente faz aquela avaliação e oferece muita orientação e você vê que essa mulher, ela, inclusive, ela se renova, né, em relação à sua autonomia, em relação ao seu corpo, né? E aí você vai ver uma mulher se descobrindo, né, após os seus 50 anos de idade, perceber o estímulo que ela tem, né? Então a gente consegue ver isso na prática. E, em relação ao climatério, você vai ter classicamente atrofia, né? Que o próprio canal vaginal, ele perde, né, por conta da diminuição do estrógeno, essa lubrificação, né? Então a pele fica mais sensível, a relação sexual começa a incomodar, né? Então você tem que ser orientada a usar um lubrificante correto, né? Então a forma de usar, então tudo isso a gente consegue orientar, né? Além dos benefícios do tecido, né? Trazer orientação de qualidade para essa mulher que está ali em busca dessa informação. Muito bom. Agora, para a gente terminar, antigamente a gente via muito a mulher chegar ao ponto de ter que fazer uma cirurgia, né? Para pôr aquelas redinhas que auxiliavam na sustentação. Isso é comum ainda ou com esse tipo de trabalho que você faz, isso pode ser postergado ou até mesmo não ter necessidade mais? Então, a fisioterapia pélvica, ela é padrão ouro de assistência. O que significa padrão ouro? Significa dizer que antes de você passar por uma cirurgia, né, se você vai precisar ou não, você deve buscar uma avaliação e um tratamento fisioterapêutico. Por quê? Porque haverá casos que a fisioterapia realmente não vai resolver, né? A angulação, a posição, a descida desse órgão já ultrapassa o que esse músculo consegue sustentar. Então, haverá casos que cirúrgico, que são cirúrgicos mesmo, né? Porém, em muitos casos, você consegue controlar e melhorar a qualidade desse músculo e melhorar os sintomas, né? Sem ter que precisar de uma cirurgia. Então, felizmente, eu tenho visto isso na prática e isso, de fato, não é a doutora Kelly que está falando, isso é ciência. A fisioterapia é padrão ouro, né, de assistência. Então, independente se você vai precisar ou não, você deve, inicialmente, fazer fisioterapia. E até no caso de uma eventual cirurgia, existe também a possibilidade da mulher fazer essa manutenção ou o pós-cirúrgico, né? Com certeza, né? A fisioterapia, ela se torna uma grande aliada, inclusive, para você ter
um resultado em relação à cirurgia positiva, né? Se de fato a gente chegou à conclusão de que para aquela paciente a cirurgia seria indicada, a gente precisa acompanhar o pós-cirúrgico dela, porque mexeu com muitas estruturas, né? Então, será que essa mulher vai apresentar desconforto depois dessa cirurgia? Né? Será que ela vai ter um controle miccional? Qual vai ser a repercussão dessa dinâmica, né, dessa alteração que foi cirúrgica? Então, essa mulher ela deve olhar para a fisioterapia como uma assistência continuada, né, de uma estrutura nobre, né, de musculatura nobre, e que quanto mais ela estiver alinhada sobre a orientação, o que fazer no pós-operatório, inclusive vai ser melhor o seu retorno aí no caso da cirurgia, né, a sua resposta cirúrgica. O seu trabalho, Kellen, ele pode ser pontual, ou seja, uma consulta de orientação ou até se estender por algum tempo, né? Sim, sim. Pode ser um processo de autoconhecimento, uma avaliação isolada, né, por uma mulher que não tem noção, né, do que é essa musculatura, o que eu posso oferecer de informação para ela. Pode ser um tratamento a curto prazo, né? Pode ser um tratamento a longo prazo, pode ser uma assistência preparatória, como é o caso da gestação, onde eu vou oferecer para essa mulher consciência corporal, de posicionamento de parto, de força para a expulsão, né? Qual é a dinâmica que ela precisa saber para que proteja esse músculo no momento que o bebê estiver passando, né? Lembrando que esse músculo ele também tem a função de parto, então a gente não está retrocedendo quando a gente olha, né, para um parto vaginal. Então é importante, inclusive, que esse bebê passe por ali, mas a gente precisa talvez mudar um pouco o olhar da assistência, e é isso a gente faz numa preparação de parto, onde eu vou falar para essa mulher a posição que pode ser facilitadora, né? Será que essa posição vai ser boa para ela, ou lateral, ou em pé, ou 4 apoios, né? Então são informações que ela não vai encontrar em qualquer assistência, né? Então ela precisa de fato ter uma profissional especializada para estar dando segurança para ela, né, nessa escolha de via de parto. E após o parto, ela fazer uma avaliação pós-parto, né? Para ela sair plena dali, segura, né? E não achando que ela fez uma escolha errada, né? Com culpa, com ressentimento, porque infelizmente a gente tem uma sociedade que coloca essa mulher como objeto, né? E nós não somos esse objeto, né? Nós temos esse corpo perfeito, incrível, e que precisa sim, em alguns momentos, de uma assistência, mas que não é o parto em si que vai trazer nenhum tipo de alteração. Ok, muito obrigada, adorei as informações, adorei mesmo. E chegamos ao fim de mais um 2 Pontos com Cláudia Duarte. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras, às 8 da noite, com reapresentações aos sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 5 da tarde. Muito obrigada pela audiência, até a próxima. Dois Pontos, com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza. A Galeria 773 é uma loja que proporciona a solução completa